Olá, pessoal. Esta semana, a gente viu que o ministro do STF, o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, como dizia o Bolsonaro, mandou, autorizou, a busca, lá no apartamento, a busca e apreensão, enfim, no apartamento do senador Jacques Wagner, do PT, por conta do Banco Master, por conta das investigações do Banco Master. Tudo bem, ele não fez errado em investigar. A Polícia Federal, ela não fez errada ou não faz errado quando ela investiga alguém ou algum político relacionado à esquerda. Não, porque não é só na esquerda, nem é só na direita que existe pessoas que fazem coisas erradas, que se aproveitam da política, que se aproveitam do cargo político que tem para fazer as coisas erradas. Porém, o que a gente questiona não é que seja, não é porque é o Jacques Wagner, não. É que o mesmo ministro André Mendonça, ele poderia ter pedido a busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro quando a própria Polícia Federal descobriu o áudio dele pedindo dinheiro ao Daniel Vorcaro, Fora outras coisas que a gente já viu dos políticos, deputados, senadores ligados à extrema-direita, à direita bolsonarista. Alguém já esqueceu ou alguém se lembra dos 430 mil que acharam na casa do líder do PL, o Sóstenes Cavalcante? Então, a PF foi lá e acatou lá os 430 mil. Porém, ele não foi investigado, não falaram mais nada, não fizeram mais nada. E todos esses inquéritos, todas essas coisas relacionadas ao Banco Master, agora está na mão do André Mendonça. E a gente não está vendo o André Mendonça mexendo os pauzinhos para ir atrás dos caras da direita bolsonarista, do PL, ligado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Mas como o cara foi do partido do PT e é um senador e líder do PT no Senado, ele não perdeu a chance, ele não perdeu a oportunidade para que a Polícia Federal, para mandar, para autorizar, a Polícia Federal ir lá fazer a busca e apreensão e escandalizar em rede nacional e internacional o que tinha na casa do cara. E o que tem. É certo o que tinha lá? Não. Encontraram dólar, encontraram euros e encontraram relógios. Tá certo o que ele está fazendo? Não. Porém, aquela velha história, o pau que dá em Francisco também dá o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Se é para investigar o senadores, deputados de esquerda, que também seja investigado deputados e senadores de direita e de extrema direita bolsonarista, principalmente ligado ao PL. Ou alguém já esqueceu quem foi o Valdemar da Costa Neto? O Valdemar da Costa Neto ele foi preso na época do mensalão. Alguém esqueceu? Pois é. Alguém já, com o Daniel Vorcaro, quantos políticos, quantos deputados, quantos senadores não estão ligados a esse esquema de corrupção tão grande que houve no Brasil, sendo ligado ao Bolsonaro, ao bolsonarismo? Então, todos eles têm que ser investigados.
Porque a diferença do governo Lula, a diferença do governo de esquerda, é que investiga, é que a Polícia Federal tem autonomia para investigar, seja lá quem for. Vai investigar quem é do PT, vai investigar quem é do PL, vai investigar quem é do MDB, do PP, do Podemos, seja lá que partido for, mas tem que ser investigado. Só que a gente não está vendo o terrivelmente evangélico mexendo os pauzinhos para irem fazer busca e apreensão, inclusive na casa do Flávio Bolsonaro. Porque tem o áudio do cara pedindo dinheiro ao Daniel Vorcado. E também a gente já descobriu através das investigações da APF que esse dinheiro foi para fora do país. Esse dinheiro não ficou aqui. A própria produtora lá do tal filme já falou que não recebeu o dinheiro. Que não recebeu esse pagamento, essa quantia. E aí o dinheiro foi para onde? Não vamos esquecer que o irmão dele está morando no Texas, nos Estados Unidos, numa casa avaliada em não sei quantos milhões de dólares. Que o aluguel custa não sei quantos mil dólares. E de onde está saindo esse dinheiro? Tudo isso, gente, tem que ser investigado. E a gente não está vendo. Imagine se fosse de esquerda, se fosse do PT, um cara está no Texas, está nos Estados Unidos, está na Europa, seja lá onde for, mora numa casa e ninguém soubesse de onde estava vindo esse dinheiro. O que é que esses caras não estavam fazendo com o governo do PT e com os governos de esquerda? E principalmente com o presidente Lula. Então, a gente quer que seja investigado tudo. Ah, mas é do PT. Sim, se faz errado, tem que investigar mesmo. O Jacques Wagner não dá certo, fez errado. Outra, ele também foi muito desrespeitoso com o próprio presidente Lula, porque o Lula é amigo dele há muitos anos. É amigo dele, é colega de partido. Enfim, ele foi muito desrespeitoso com o próprio presidente Lula. E ainda, aquela entrevista que ele deu, gente, falando que quisesse, o presidente Lula sabe, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não importa se o presidente Lula sabe, soube, deixou de fazer. Importa que ele não pode usar o presidente Lula para se vangloriar ou para se livrar das investigações ou para se livrar da cadeia, se for o caso de ir para a cadeia. Mas se for o caso de ir para a cadeia, que os do PL também vá para a cadeia. Porque os filhos do Bolsonaro tá tudo encralacrado nessa história do Banco Master, sem falar em rachadinha, sem falar até no escambau. E ninguém tá vendo ninguém nunca foi preso, ninguém foi investigado, ninguém tá vendo terrivelmente evangélico mexendo os pauzinhos para ir atrás desse povo. Beleza. Uma coisa que o Jacques Wagner tem que fazer, ou já fez, tem que deixar a liderança do PT no Senado. Tem que deixar a liderança do partido. Esperar o presidente Lula chegar lá e pedir, cara, saia do partido? Não. Ele tem que ter vergonha na cara e ele mesmo assumir seus próprios erros, assumir o que ele fez, chegar assim, abro mão da minha liderança para que ele vá cuidar da vida dele em particular, vá cuidar da defesa dele, né? Não é da investigação, que ele vá cuidar da defesa dele, que isso ele tem direito. Todo mundo, todo ser humano no Brasil tem direito à sua defesa, independente de ser preto, branco, rico, milionário, pobre. Infelizmente, o pobre, o negro, o favelado, ele praticamente não tem direito à sua defesa, né? Ele praticamente já é condenado pela cor ou pelo lugar onde ele mora, né? Mas tem direito à defesa. Então, independente de ser Jacques Wagner, de ser rico, de ser senador, ele tem direito à defesa dele. Mas ele precisa largar a liderança do Senado e precisa largar o presidente Lula, até porque esse ano é ano de eleição. E o cara, o que mais chocou, o que mais revolta, às vezes a gente que é do PT, que é progressista, é que o cara não teve a capacidade de entender que é um ano de ficar, né, entender que é um ano eleitoral, que qualquer coisa ali pode prejudicar o presidente Lula, pode prejudicar a campanha do presidente Lula, que é prejudicar o partido no ano eleitoral. Um ano que a gente está assim, com unhas e dentes,
trabalhando para que a extrema-direita bolsonarista não volte ao poder no Brasil, para não acabar com o nosso país. Mas o cara fica lá e quer, pelo visto, queria se manter na liderança ainda do partido no Senado. Ontem eu vi alguma coisa como se ele já tivesse deixado ou vai deixar a liderança do Senado, enfim. É a melhor coisa que ele faz nesse momento, é largar a liderança do partido PT no Senado e cuidar da defesa dele. Mas também, a gente também quer ver a PF no calcanhar do Flávio Bolsonaro, do Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, tudo bem que a PF não consegue ir lá nos Estados Unidos entrar na casa dele, ele está em outro país. Porém, existem meios judiciais daqui do Brasil para que ele seja investigado lá, né? Porque todos nós sabemos, o objetivo está claro, gente. O objetivo está claro. Ou Lula ganha, ou nós vamos virar colônia dos Estados Unidos. Ou Lula ganha, ou nós vamos se tornar mais um Estado americano, vamos dizer assim. Porque pelo que dá a entender, é que realmente o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro está com esse intuito, está com esse objetivo de ganhar e simplesmente entregar o Brasil aos Estados Unidos. E isso não pode, gente. Nós temos soberania. Há mais de 500 anos a gente foi liberto de colonização. Gente, isso não existe. Infelizmente, tem pessoas defendendo um absurdo desse. Então, porém, as investigações em relação ao Banco Master não podem só atingir gente dos partidos de esquerda ou do PT. Tem que atingir o do PL, o filho do Bolsonaro, toda a cambada da extrema-direita bolsonarista, que está tudo encalacrado nessa corrupção e nessa lavagem de dinheiro ligada ao Daniel Vorcar e o Banco Master. Queremos ver todos eles investigados, independente do partido e independente do cargo político que eles exercerem lá em Brasília ou fora de Brasília, porque também tem os deputados estaduais, também tem os governadores, também tem os prefeitos e também tem vereadores. Então, que todos sejam investigados.